Tribuna do Norte recebe a professora, sindicalista e deputada federal Fátima Bezerra na série de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal. Ela é a candidata do PT numa coligação com o PSD e outros 6 partidos. A ordem de entrevistas foi determinada em sorteio com a direção do jornal e assessores dos candidatos. Candidata, vamos começar pelo papel que a senhora atribui ao senador, né? No imaginário coletivo, é uma figura que, quando eleito, está no Senado com uma série de benefícios, trabalhando pouco e tendo uma pouca influência nas decisões do país. Como é que a senhora vê qual o papel de um senador? Olha, primeiro quero cumprimentar os telespectadores e dizer o seguinte: o Congresso Nacional nosso, ele adota o chamado modelo bicameral. Portanto, o Congresso Nacional é formado pela Câmara dos Deputados, que tem 513 parlamentares, que representa diretamente a população, e formado pelo Senado, que é composto por 81 senadores. Lá uma representação é igual, porque cada estado tem direito a 3 senadores, e o Senado, em tese, né, ele representaria os estados. Veja, quero, se Deus quiser, chegar ao Senado com o mesmo perfil e a mesma história e trajetória política que tem pautado a minha vida, seja como professora, como dirigente sindical, como deputada estadual e como deputada federal. Quero chegar lá no Senado para continuar fazendo política com honradez, com dignidade, com honestidade e com trabalho. E no Senado, sem dúvida nenhuma, nesse próximo período, nós vamos ter a oportunidade de debater os grandes temas do país. Temas esses urgentes, que precisam avançar, como, por exemplo, a questão da reforma política, que eu considero a mãe de todas as reformas, a questão da reforma tributária, a questão do debate da democratização dos meios de comunicação, a questão do pacto federativo, que está associado à questão da reforma tributária, e dentro do pacto federativo a defesa intransigente dos interesses, né, do Brasil e, no nosso caso, do Rio Grande do Norte. O tema da educação, por exemplo, como senadora e como uma das principais articuladoras do Plano Nacional de Educação, já lei sancionada pela presidenta Dilma, vou ter, se Deus quiser, a oportunidade de, no Senado, avançar na agenda em favor da educação, tendo como foco exatamente a realização das metas do Plano Nacional de Educação. Já que a senhora citou aí como educadora, esse deve ser uma área prioritária na sua gestão caso eleita. Como é que a senhora vê o Plano Nacional de Educação? Ele foi aprovado com a destinação de 10% do PIB para a educação, mas tem recebido críticas justamente por conta do prazo para a implantação, né? Assim, foi aprovado 10%, mas isso só deve acontecer em 10 anos. Como é que a senhora verifica isso? Não deveria ter sido uma implantação de forma mais imediata para dar um resultado maior? Olha, eu me orgulho muito de ter sido a deputada que mais apresentou emendas ao PNE. Foram mais de 500 emendas, a maioria delas, inclusive, foram aprovadas. Digo aqui com toda clareza que o Plano Nacional de Educação é a agenda hoje mais importante e mais decisiva do ponto de vista do desenvolvimento do nosso país. Até porque falar do Plano Nacional de Educação significa a oportunidade que o Brasil terá de construir mais uma década de avanços e conquistas em prol da educação brasileira. Veja, o PNE trata exatamente da gente ampliar nos próximos 10 anos a oferta de vagas, da creche à pós-graduação, passando pela ampliação das vagas do ensino superior, da educação profissional, investindo fortemente, por exemplo, na questão da educação em tempo integral e, associada a isso, a meta de valorização do magistério. Foi de minha autoria a proposta que foi aprovada, que está configurada na meta 17, que em 6 anos, porque nós antecipamos para 6 anos, melhorar o salário do professor. Como? Equiparando o valor médio do salário do professor, que hoje é de R$ 1.800, a R$ 3.650, que é o valor médio das demais categorias com formação equivalente. Por isso que,
Para cumprimento da meta 17, Sara, eu defendo a federalização do piso salarial do magistério. O que é isso? É o governo financiar, o governo federal financiar. Aí entra no tema que você me perguntou. Como é que o governo vai fazer isso? O governo vai fazer isso com novas fontes de financiamento. Foi uma conquista extraordinária da educação brasileira, da sociedade brasileira, a gente ter conseguido assegurar os 10% do PIB para a educação. É bom lembrar que também tem mesmo nesse prazo de 10 anos? Mesmo nesse prazo de 10 anos, claro que quanto mais rápido, melhor. Entretanto, é bom aqui a gente também lembrar que quando o PT assumiu o governo com o presidente Lula, em 2003, o Brasil investia 3,7% do PIB na educação. Nós demos um salto importante, porque saímos de 3,7% para cerca de 6% do PIB. Queremos chegar nos próximos 10 anos a 10% do PIB. Isso significa, Sara, só para ter uma ideia em valores absolutos, significa que nós saímos de um orçamento destinado para a educação em 2003 de 98 bilhões para mais de 200 bilhões, que é o que o governo federal investe hoje. Por isso que foi possível, por exemplo, aqui, a gente fazer uma verdadeira revolução, que foi sair de 2 escolas técnicas para 21 novas escolas técnicas, os IFRNs, reacendendo a esperança da nossa juventude e promovendo o desenvolvimento dessas regiões e do nosso estado. Por isso que foi possível, por exemplo, a gente dar um passo também quando aprovou a lei do piso salarial do magistério. Com o PNE, para encerrar, com o PNE, trata-se agora da gente avançar mais, até porque o déficit de escolarização no nosso país é muito grave. É bom lembrar que nós só temos 20% das nossas crianças de 0 a 3 na escola. É bom lembrar que nós só temos 15% dos nossos jovens de 19 a 24 anos com acesso à universidade. E por aí vai. Por isso que com o Plano Nacional de Educação, com os 10% do PIB, mesmo que de forma gradativa, como você me perguntou, mas com o aporte extraordinário que nós teremos dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal, eu não tenho nenhuma dúvida, nós vamos fazer com que o Plano Nacional de Educação não vire uma bela carta de intenções, que o Plano Nacional de Educação associado aos planos estaduais e os planos municipais, ou seja, vai ser colocado em prática, nós vamos realizar essas metas, que significa o quê? Mais educação, ou seja, mais ensino superior, mais escola técnica, mais educação em tempo integral, mais creche e apostar firmemente na valorização salarial e profissional do magistério brasileiro. Ainda nesse tema de educação, houve um plebiscito que aprovou a questão da federalização do ensino básico. Como é que a senhora vê isso? É uma resposta? Dá resultado realmente federalizar? Olha, essa proposta é de autoria, né, do senador Cristóvão Buarque. Eu acho que é uma proposta que merece ser mais debatida, ser mais discutida. Agora, eu quero aqui destacar que a federalização, ela passa por uma coisa fundamental, que é a gente regulamentar o que já está na Constituição, que é o Sistema Nacional Articulado de Educação. A nossa Constituição Cidadã de 1988 tem lá o artigo que trata da criação do Sistema Nacional Articulado de Educação, que trata exatamente de quê? Diz respeito a quê? A estabelecer o pacto federativo no campo da educação, ou seja, o regime de cooperação e o regime de colaboração entre as 3 esferas, União, Estado e município. É bom lembrar que em novembro desse ano nós vamos ter a Conferência Nacional de Educação, Sara, que tem como principal tema exatamente o desafio de implementar o novo PNE, associado ao desafio que é hoje a gente regulamentar o Sistema Nacional de Educação. E eu, se Deus quiser, espero que o povo do Rio Grande do Norte me dê a chance, né, de estar no Congresso Nacional o ano que vem, desta vez no Senado, para contribuir com esse debate. Para contribuir, porque, por exemplo, o piso salarial que aqui eu falei é um exemplo, né, do regime de colaboração e de cooperação, ou seja, quando eu coloco que melhorar o salário do piso salarial do magistério exige mais financiamento, exige mais recursos, e que as prefeituras, a grande maioria, não terão condições, né, de arcar
com o piso salarial do magistério, isso significa o quê? Que a União tem que assegurar o financiamento deste piso. Como? Através do regime de colaboração e do regime de cooperação. Então, respondendo concretamente, eu, nesse momento, eu advogo a defesa da gente regulamentar o Sistema Nacional Articulado de Educação com um regime de colaboração e de cooperação bem definido para que municípios, Estado e a União, cada um possam possam fazer a sua parte e fazer com que a educação avance cada vez mais da creche à pós-graduação. Um tema que está travado no Congresso e é polêmico também é a questão da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Como a senhora se posiciona sobre isso e como votaria caso eleita? Aí nós temos uma posição muito clara, nós não somos a favor da redução. Até porque entendemos que a redução da maioridade penal não vai resolver o problema da criminalidade nem da violência, Sara, não vai de maneira nenhuma. Na verdade, resolver o problema da violência, da criminalidade passa exatamente pelos programas de prevenção, passa por a gente criar mais oportunidades para os nossos jovens na educação, né, na cultura, no esporte, passa por a gente criar mais oportunidades para os nossos jovens no campo do emprego. E no que diz respeito do combate, por exemplo, às drogas, inclusive o crack, que hoje afeta a vida, mata milhares de jovens por esse país afora, trata-se da gente investir cada vez mais numa política de segurança pública com qualidade, aparelhar as polícias, melhorar o salário dos policiais, formação, para que a polícia tenha condições de fazer o combate frontal ao crack, às drogas, e com isso, claro, a gente reduzir drasticamente o problema da violência e da criminalidade. Mas para o campo político mesmo, como é que a senhora explica ao eleitor estar com aliança, né, com lideranças que em campanhas anteriores estavam em palanques opostos? Veja, Sara, aí é muito... Nosso partido tem uma política de aliança bem definida, o Partido dos Trabalhadores, né? Ou seja, à luz daquilo que nós consideramos como central, que é a defesa do projeto nacional em curso, projeto esse que iniciou com o presidente Lula e hoje sob a liderança da presidenta Dilma, e que tem promovido, graças a Deus, mudanças significativas que têm melhorado a vida do país, do povo brasileiro. Considerando o projeto nacional, o nosso partido definiu uma política de aliança onde os nossos aliados deveriam ser todos aqueles partidos que dão sustentação ao governo nosso no plano nacional. Então, portanto, os partidos com os quais nós estamos aliados aqui no Rio Grande do Norte são os partidos que de forma coerente, apoiam também a presidenta Dilma no plano nacional. O PSB, por exemplo, né, mudou de lado, mudou de posição, né? Achou que deveria disputar a presidência, tomou outro rumo. O PSB, que hoje, inclusive, aqui no Rio Grande do Norte, se alia, inclusive, ao senador José Agripino, de quem era adversário até bem pouco tempo. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a aliança que nós fizemos aqui no Rio Grande do Norte é uma aliança que mostra sintonia política, tanto no plano estadual como no plano nacional. Tanto é que a nossa aliança, ao contrário da aliança, por exemplo, do PMDB, PSB, etc., a nossa que tem lá, tem vários candidatos a presidente, a nossa aliança só tem um candidato a presidente, que é a presidenta Dilma Rousseff. Como a senhora avalia o fim da polarização na eleição presidencial, justamente com a entrada e o desempenho da Marina Silva e a questão da rejeição mesmo da presidenta Dilma Rousseff, do PT, que essa última pesquisa do Ibope atingiu 41%? Veja, primeiro, eu acho que o fim da polarização não está dado ainda. É bom aqui ressaltar que essa mesma pesquisa também apontou o crescimento da avaliação positiva do governo da presidenta Dilma, e essa mesma pesquisa também apontou diminuição dos índices de rejeição dela. O que eu quero dizer é que nós temos muita confiança no projeto de reeleição da presidenta Dilma, por tudo que foi feito em prol do povo brasileiro nesses últimos 12 anos. O legado de avanços sociais, de conquista no campo da economia e da presença do Brasil no mundo. O Brasil melhorou, avançou e muito,
e nós temos muita confiança de que Dilma vai ser reeleita novamente. Ok, então a gente agradece a participação e encerra aqui a rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado.